Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os alunos e amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um ciclo de estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer uma leitura lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Vamos fazer uma oração? Senhor, entramos nos seus memoriais através da adoração. Vemos que aquela mulher, em Mateus 26:13, com um vaso de alabastro preciosíssimo, se encurvou e adorou os teus pés, lavando com esse alabastro. E o Senhor disse para aquela mulher que a atitude dela, que a adoração dela, entraria como um memorial eterno diante de todas as eras e épocas. Por isso, Senhor, sabemos que aqueles que te adoram em espírito e em verdade têm a sua adoração subindo como aroma suave às tuas narinas. Lembra dos teus filhos que te adoram em espírito e em verdade. Entramos em memorial eterno diante de Deus por meio das palavras que proferimos e da comunhão que temos com as pessoas. Entramos em memorial eterno diante de Deus quando cuidamos da noiva do Cordeiro. A igreja é a noiva do Cordeiro e tudo o que fazemos em benefício da igreja, isto é lembrado diante de Deus. Vemos isso em Neemias capítulo 13, versículo 14. Por isso, meu Deus, lembra-te de mim e não risque das benfeitorias que lhe fizeste à tua casa e também aos teus guardas. Entramos em memorial diante de Deus, ajudando o próximo. Os cuidados que fazemos às pessoas, aos pequeninos, a Ele nós fazemos. Vemos isso lá em Mateus capítulo 25, versículo 31. Que Deus os abençoe. Vamos fazer uma leitura também lá em João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Como começa a vida eterna? A vida eterna começa com o nascimento espiritual. Vemos isso lá em João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Conforme vemos lá em Romanos 8, 21. Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus é a fonte da vida eterna. Vemos isso em João, capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A fonte da vida eterna é o Espírito Santo habitando em nós. Temos a eternidade agora em nossas vidas. Vemos isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, porque nós que também estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, que para isso mesmo nos preparou, foi Deus que nos deu também o quê? O penhor do Espírito Santo. Todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, bem ou mal. E o que envolve a vida eterna? O que envolve a vida eterna, queridos alunos? Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 a 13, diz assim: porque fiel é esta palavra, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Sabemos também
que a porta para a vida eterna ela é estreita. Vemos isso lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas, curamos, pregamos, honramos o teu nome? Então o Senhor dirá abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mas nós estamos firmados numa rocha verdadeira. Pode vir vento, tempestade, mas nós perseveramos até o final, inabaláveis. E a vida eterna, o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Vemos isso lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, aleluia, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida do Cordeiro, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Aquele que fazem a vontade de Deus recebem a vida eterna, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança fazem o bem, procuram a glória, a honra e a incorrupção. Vemos isso lá em Romanos, capítulo 2, versículo 7. E a vida eterna é esta. Olha só que tremendo. Como será a vida eterna? Nós não fomos. Algumas pessoas já foram arrebatadas aos céus, como o apóstolo Paulo. E ele descreve muito bem como que é o céu, como João na ilha de Pátimos, lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, versículo 4. E ouvi uma voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com ele habitará. Eles serão o seu povo, e o Deus será com ele, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Amém? Queridos, vamos fazer uma leitura lá em Malaquias 3,17 para nós fazermos o encerramento. Diz assim, e eles serão meus. Somos do Senhor Jesus Cristo, somos do nosso Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim como um particular tesouro. Você é um tesouro precioso para Deus. A sua casa, a sua família, os seus descendentes, tudo que envolve a você é um tesouro precioso para o nosso Deus. Ele diz, poupa-lo-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então, queridos, amados, nós somos guardados, preservados pelo nosso Deus, que nos coloca em alto retiro para sermos guardados, ajudados no momento oportuno pelo nosso Deus. E nós vemos o quê? E outra vez vereis a diferença a quem serve a Deus e a quem não serve, entre o justo e o ímpio. Somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Que Deus te abençoe grandemente e uma semana abençoada debaixo da unção de Deus, pelas pisaduras do Senhor, pelas pisaduras de Jeová Rafá, somos curados, somos libertos, somos renovados no nosso homem interior, porque temos o penhor do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Deus os abençoe.